eficiência em vários sentidos. Seja no sentido da produção do prazer, seja no sentido da produção de uma maior sensibilidade, seja no sentido de uma alteração capaz de produzir maior produtividade, seja no sentido de uma alteração capaz de produzir um estado de embriaguez, seja no sentido de uma alteração, como no caso do ópio, de produzir um estado de paradisíaco, de nirvânico, de paz, de tranquilidade, de felicidade mesmo. Não foi por acaso que foram chamadas muitas vezes, né, em Baudelaire, para Samudio, paraísos artificiais. No entanto, a reação moral ao uso dessas drogas não é congruente com a falta de reação moral ao uso de outras drogas, geralmente permitidas, drogas que não são necessariamente químicas, que podem ser de outro tipo e que, no entanto, constituem grande parte da oferta de mercadorias nas sociedades de consumo. Todas essas questões são muito complexas e não podem ser esquecidas quando nós discutimos a associação drogas-violência. Acho que o primeiro ponto, o ponto mais importante a ser desmistificado, né, é que nenhuma droga, nem mesmo o álcool, provoca um comportamento violento. É preciso que a pessoa esteja já, ela própria, com uma predisposição agressiva, uma predisposição violenta, para que a droga possa, eventualmente, produzir nela um acirramento, um aprofundamento, uma radicalização dessa agressividade, o que nem sempre ocorre. A droga, ela não produz sozinha, né, um efeito capaz de torná-la responsável ou a principal responsável por um comportamento violento. É preciso que o comportamento esteja associado a outras variáveis, né, que comparecem simultaneamente para que nós possamos fazer essa associação. E, no entanto, uma boa parte dos estudos estatísticos que estabelecem essa correlação não isolam e não controlam essas variáveis intervenientes. Então, são estudos cientificamente complicados. Por outro lado, pensar nas alternativas que seriam possíveis, né, para a atual criminalização das drogas passa necessariamente pela experiência já conhecida de mercados regulados, de diferentes tipos de produtos, que nós sabemos funcionam muito bem. Eu poderia dar o exemplo, no caso limite, das substâncias que são controladas por tarja preta, por exemplo, nas drogarias, nas farmácias. Nós temos uma experiência no Brasil, por exemplo, já de muitos anos, né, de que esse é um mercado relativamente bem regulado, bem estabelecido, né, e que não causa, não tem nenhum tipo de reação moral contra ele. Nós poderíamos dar outros exemplos de mercados regulados. Talvez o melhor exemplo, o mais próximo exemplo de todos nós, seja o que aconteceu com o tabaco nos últimos 10, 15 anos. Eu sou de uma geração, por exemplo, que passou a consumir tabaco ainda na adolescência, né, e que passou a fazer uso regular do tabaco com bastante frequência, na maior parte da vida. Por que o tabaco foi em algum momento proibido? Em algum momento ele foi criminalizado aqui no Brasil? Não. No entanto, nós assistimos a uma queda acentuada no consumo de tabaco em virtude de campanhas de esclarecimento com relação ao uso, com relação à saúde, com o controle de certos locais que não permitiam que pessoas que não gostam de tabaco fossem obrigadas a respirá-lo. Tudo isso produziu um efeito muito mais, do ponto de vista da saúde coletiva, muito mais eficaz do que se o tabaco fosse criminalizado. A mesma coisa ocorre no caso do álcool. Sabe-se que 90% a 95% dos consumidores de álcool são consumidores eventuais. São consumidores regulares, mas consumidores eventuais. Não são adictos, não são viciados, para usar uma expressão popular, né? São consumidores que utilizam
em festas, em reuniões no final do dia, né? Mas que podem perfeitamente passar sem o consumo. Essa situação não é supostamente levada em conta quando se trata das drogas ilícitas. A representação que é passada para o grande público é de que quem consome crack, quem consome cocaína, quem consome maconha, quem consome heroína, né, consome de um modo diferente daquele que consome o álcool. Que todos eles são dependentes, que todos eles são viciados, que todos eles ficam completamente alucinados por conta do controle do consumo da droga. Que não é verdade. Então, esse, a meu ver, é o primeiro ponto. Né? Quando se discute a associação drogas-violência, esse é o primeiro ponto a ser desmistificado. Não há relação necessária entre drogas ilícitas e violência. Não há. Essa relação pode ocorrer se outros fatores intervenientes estiverem presentes. E mesmo assim, a sua presença não é frequente, não é a maior parte das vezes aquela que ocorre entre os usuários. Se isso não ficar claro, nós vamos continuar mergulhados no mesmo mito que levou à criminalização dessas drogas. O que há de certo é que uma boa parte dessas drogas produz alteração da consciência. Isso é certo. Mas qual a consciência? Produz alteração num certo estado de consciência que, supostamente, é o estado de consciência desejável para a representação social dominante. Qual seja, a de que você tenha autocontrole racionalmente sobre os seus desejos, os seus impulsos e assim por diante. Essa noção de autocontrole sobre si, essa noção de que você perde o autocontrole quando a sua consciência fica alterada por motivo dessas drogas, também está associada à campanha moral da sua criminalização. A ideia aí é que uma sociedade disciplinar, ou uma sociedade baseada no autocontrole de si, no autocontrole das suas pulsões, né, entraria numa anarquia, né, esse é o imaginário, caso as pessoas consumissem drogas que alterassem essa capacidade de autocontrole, que alterassem, através da alteração da consciência, a capacidade de você racionalmente, né, dominar os seus próprios impulsos. É por aí que se constrói a ligação com a suposta agressividade, com a suposta violência que a droga causaria. É curioso que, quando se fala em autocontrole, só se fala em autocontrole dos impulsos destrutivos. Não se fale, por exemplo, do autocontrole, da autorrepressão dos impulsos amorosos, dos impulsos eróticos, dos impulsos positivos, digamos assim. Aqueles que solidarizam, aqueles que reúnem, aqueles que agregam as pessoas. Esses impulsos não são falados. Só são falados os impulsos supostamente agressivos, negativos. Né? Então, se nós não nos apercebermos do quanto tudo isso é muito manipulável, do quanto tudo isso, né, acaba sendo recortado para produzir um determinado tipo de representação, de efeito a respeito do assunto, nós passamos a ser sujeitos extremamente complacentes com relação a essa manipulação. Eu acho que o primeiro papel, né, de uma atitude científica, mas não só de uma atitude científica, de uma atitude crítica, de uma atitude independente, de uma atitude autônoma em relação às ideias, é de examinar essas ideias com objetividade, com cautela, né, sem preconceitos, né, de modo a se chegar a um resultado equilibrado, a um resultado, né, que possa ser considerado razoável pela maioria das pessoas.